Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Pastor Márcio e eu estou aqui para falar um pouquinho para você de como foi o nosso último culto aqui na PIB Brejetuba e também trazer um pequeno resumo da mensagem para que você que veio à igreja no domingo possa relembrar, possa vivenciar novamente aquilo que você aprendeu, e também para você que não veio, para que você possa ver como está a dinâmica da nossa igreja, como nós temos trabalhado, porque Deus tem feito maravilhas em nosso meio. Nós temos recebido muitas bênçãos do Senhor e Deus tem sido muito bondoso conosco. No último domingo nós tivemos aqui uma oração pelo Anthony. O Anthony é uma criança de 1 ano que os pais, os avós fizeram um propósito com Deus de durante 1 ano trazê-lo aqui no altar do Senhor para que nós pudéssemos estar orando e agradecendo a Deus pela vida do Anthony. E nesse último domingo foi o fechamento desse ciclo, o fechamento desse propósito e o cumprimento desse propósito. Então nós louvamos a Deus por termos vivido essa experiência tão maravilhosa. Também apresentamos ao Senhor a Melissa, recém-nascida, acabou de nascer, acabou de chegar em nosso meio. A primeira vez que a Melissa veio à igreja, então os pais trouxeram a Melissa para apresentar ao Senhor. Vivemos momentos incríveis de louvor e adoração ao Senhor. Recebemos muitos visitantes, foi muito bom esse momento de convívio, esse momento de conversa. Então vinde e vede o que o Senhor tem feito no nosso meio. Você que ainda não nos conhece, você que ainda não veio aqui na PIB Brejetuba, venha celebrar conosco, venha viver conosco esse momento tão precioso, tão maravilhoso na presença do Senhor. E agora eu convido você a que nós possamos relembrar um pouquinho da mensagem de domingo, para que a mensagem fique fixada no seu coração, para que você não possa esquecer. E você que não veio ao culto, é claro que eu não vou pregar novamente, será um resumo da mensagem, mas eu quero que você também acompanhe. Talvez você vai aprender um pouco e domingo que vem nós iremos continuar nessa mensagem. Então fique comigo e vamos ao resumo da pregação de domingo. Vamos lá então ao resumo da mensagem de domingo. Nós estamos falando sobre um dos profetas menores. Eu disse à igreja que nós estaremos durante um bom tempo falando um pouco dos profetas menores. Para você que não sabe, a Bíblia ela é dividida em Antigo e Novo Testamento, correto? No Antigo Testamento nós teremos ali os livros Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Os livros do Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Logo depois vem históricos, os poéticos e os proféticos. Dentro dos livros proféticos você vai encontrar mais uma subdivisão, os profetas maiores e os profetas menores. Essa divisão não é pelo seu grau de importância ou se eles são se a profecia deles foram melhores ou piores, nada disso. É porque os profetas maiores escreveram mais, livros mais extensos, e os profetas menores escreveram livros menores. Então nós iremos estudar durante um certo período, meditar e orar durante um certo período nos profetas menores. E quem são os profetas menores? Para você que ainda não sabe, os profetas menores estão aí na tela: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então esses são os profetas menores e nós iniciamos essa série de mensagem agora em Jonas. E Jonas, nós temos alguns conhecimentos de Jonas, né? Desde criança nós ouvimos falar de Jonas, porque Jonas é aquele que foi engolido por um grande peixe, Jonas é aquele que desobedeceu a Deus, Jonas é um profeta do Senhor, Jonas, e o que Jonas e qual que é a mensagem de Jonas? Será que o mais importante do livro de Jonas é o peixe? Será que o mais importante do livro de Jonas é o Jonas? Na verdade não. O que o texto nos mostra aqui é Deus. É a soberania de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus se manifestando. E nesse primeiro domingo nós estudamos somente o capítulo 1 e um pedacinho do capítulo 2. Então esse resumo aqui vai ser bem resumido para você que não veio e para você que veio também. Tá bom? Então Jonas, ele recebe um convite do Senhor. O Senhor fala para ele aqui no versículo 2 do capítulo 1: levante-se e vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu até mim. Então Deus fez um convite, na verdade Deus deu uma direção a Jonas, para que Jonas se levantasse e Jonas fosse para a cidade de Nínive. E a história a maioria já conhece. Jonas, ele se levanta assim.
Ele se levanta sim, mas se levanta para ir na direção contrária a que Deus tinha falado com ele. Jonas se levanta para ir para a cidade de Tarsis. Ele vai até Jope, compra passagem para ir para Tarsis. É muito interessante, querido, que Deus não falou nada para Jonas comprar passagem. Deus não falou nada para Jonas ir para Tarsis. Mas é interessante como que a Bíblia destaca aqui que Jonas pagou a passagem. Porque quando nós estamos nos afastando da presença de Deus, nós pagamos um alto preço. E Jonas precisou pagar um preço. Eu disse aqui na igreja de que muitas vezes, quando você está querendo fugir da presença de Deus, você sempre encontra pessoas que vão até pagar para você ir para o fundo do poço. Ah, você não tem dinheiro para beber uma cachaça, para beber uma cerveja, é só você ir para um bar que alguém vai pagar uma cachaça para você. E você pensa que aquela pessoa está te ajudando, mas na verdade essa ajuda não vai te abençoar. Como é possível que alguém tenha ajudado Jonas a pagar uma passagem para sair, mas essa ajuda não era de Deus. E o decorrer da história você já conhece. Jonas então ele se depara com a grande tempestade. E é muito interessante como que a Bíblia também destaca essa grande tempestade. Porque se você parar para pensar, a Bíblia não fala que foi os demônios que mandaram a tempestade. Não foi algo do acaso. Mas a Bíblia diz que Deus mandou uma grande tempestade. Essa grande tempestade foi algo tão diferente, queridos, que os marinheiros que ali estavam, cada um começou a clamar ao seu Deus. Pense você, homens experientes no mar, sabem que vai haver uma tempestade, que é possível que haja tempestades, mas aqueles homens que não eram crentes, não eram pessoas que conheciam Deus, o Deus verdadeiro, aqueles homens, cada um começou a clamar ao seu Deus, porque eles perceberam que aquela tempestade não era normal. Eles perceberam que era algo sobrenatural, porque por que homens tão bem experientes no mar poderiam sair clamando, preocupados, porque a Bíblia diz que o barco estava a ponto de despedaçar. Olha o nível de situação que Jonas fez com que tantas pessoas passassem. E muitas tempestades que nós estamos passando não é decorrência de demônios, não é decorrência de situações naturais, e você sabe que muitas situações da sua vida que estão acontecendo, que não está prejudicando somente você, está prejudicando toda uma sociedade ou pessoas em volta, pessoas da sua família, pessoas da sua igreja. As tempestades estão acontecendo às vezes porque você está andando no caminho chamado desobediência. Porque Jonas ele não queria ir para Nínive, porque ele não queria que aquele povo se convertesse. Ele é um profeta que conhece o poder de Deus, conhece o amor de Deus, conhece a bondade de Deus e sabe que a palavra de Deus ela é poderosa. Ele tem a consciência de que se ele pregar, aquele povo pode se converter, porque a palavra de Deus é poderosa. Então quando você está indo amando de Deus, a palavra de Deus é poderosa. E ele não queria que aquele povo se convertesse. Ele queria que aquele povo fosse mesmo para o inferno. Ele queria que aquela sociedade fosse destruída, mas Deus não queria. Porque nós vamos ver lá no capítulo 3 de que aquela cidade era importante para Deus. Aquelas pessoas eram importantes para Deus. Cada pessoa é importante para Deus. Cada ser humano é importante para Deus. Então, não perca isso. Mas a história nos mostra que Jonas ele estava em um profundo sono. É possível que você hoje esteja no profundo sono. Existe uma tempestade acontecendo à sua volta e você está dormindo. Existia uma tempestade acontecendo à volta de Jonas e Jonas estava num profundo sono. Você já teve aquele sono que você dormiu e acordou cansado? É aquele sono que você não percebe nem que dormiu? Jonas ele está no sono daquele que quer esquecer da vida. Eu quero esquecer dos meus problemas. Eu quero esquecer. E mais uma vez, Jonas ouve agora, não da boca de Deus, mas da boca de alguém que nem crente é, a palavra: levante-se. Levanta, que você está fazendo dormindo aí? Deus tinha falado com ele lá no capítulo 3, no versículo 2, perdão. Levante-se. E agora esses homens falam com Jonas: Jonas, se levanta, sai daí. O que está acontecendo? E Jonas, ele sabe o que está acontecendo. E a palavra de Jonas é muito interessante. Olha, eu sou servo do Deus vivo, ou seja, ele está dizendo assim: olha, eu sou crente. Eu sou crente. Essa tempestade aí é o meu Deus que mandou, porque eu sirvo ao Deus Criador dos céus e da terra.
Então essa tempestade eu também sei que não é natural. Eu sei que foi Deus que mandou e a culpa é minha porque eu estou fugindo dele. E aqueles homens falam com ele assim: Jonas, então clama seu Deus, vai, pede para o seu Deus. E Jonas, ele não tem a capacidade de colocar o joelho no chão e clamar a Deus, ao Deus dos céus, ao Deus que ele sabe que tem todo o poder, ao Deus que ele sabe que está provocando aquela tempestade. As tempestades que Deus manda na sua vida não é para te destruir, não pense nisso. A tempestade que Deus mandou na vida de Jonas não foi para destruir Jonas, mas foi para colocar Jonas no caminho certo, colocar Jonas no caminho correto. Então, se você está passando por tempestade na sua vida hoje, a solução é clamar. E aqueles homens ímpios sabiam que a solução era clamar. Mas Jonas, um profeta de Deus, um crente no Senhor, um bom teólogo, que conhecia a Bíblia, a palavra de Deus muito bem, conhecia o Deus no qual ele servia muito bem, ele não quis orar. E a solução que Jonas dá para aqueles homens, qual foi? A solução dele foi: me joga no mar. Ele não teve capacidade nem mesmo de pular. Já viu aquela pessoa que fala assim: olha, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, me joga fora, pula. Ele não pulou. Mas, queridos, por que Jonas preferiu isso? Por que Jonas preferiu morrer? Porque na verdade, pensa você acha que Jonas falou para jogar ele no mar porque Jonas sabia que ele ia sobreviver? Como que pode alguém no meio da tempestade ser jogado fora do mar e sobreviver? Jonas não ia sobreviver. Aqueles homens já tinham levado um prejuízo enorme. Querido, o seu pecado está trazendo prejuízos, não só para você, mas para todo mundo, porque aqueles homens pegaram objetos e começaram a jogar no mar. Aqueles homens iriam percorrer mais de 8.000 quilômetros, então ali dentro daquele barco tinham coisas muito valiosas. Eles jogaram coisas valiosas fora. Aqueles homens tiveram prejuízos incalculáveis, porque existia um servo do Senhor que não estava obedecendo ao Senhor. É possível que a sua família, o seu trabalho, o seu emprego, as pessoas à sua volta e você esteja levando prejuízos enormes, incalculáveis, por causa de algo chamado desobediência, por causa de algo chamado pecado. E aqueles homens, então a solução de Jonas é: me joga fora. E por que Jonas fez isso? Por que Jonas preferiu ser jogado fora? Sabe por quê? Orgulho. Uma palavra chamada orgulho. Jonas sabia que ele estava em desobediência. Jonas sabia que ele precisava pregar a mensagem para um grupo de pessoas. Deus não precisa que eu pregue, Deus não precisa que você pregue, mas Deus deseja usar você e eu. E Deus desejava usar Jonas naquele momento. E Jonas, o que ele faz? Ele poderia ter clamado a Deus, ele poderia falar: Senhor, eu vou voltar, Senhor, eu vou para lá, eu vou fazer sua vontade. Mas Jonas falou assim: olha, eu prefiro morrer. Ele não falou isso com a boca, mas com a atitude dele: eu prefiro morrer. Me joga no mar, me lança no mar, eu morro, mas eu não prego a palavra para aquele povo. Eu quero morrer. E é exatamente isso que muitos têm feito. Muitos têm preferido morrer do que admitir que você precisa pedir perdão a Deus, do que admitir que você precisa pedir perdão a alguém, do que admitir que você está no caminho errado. Eu sei que eu estou no caminho errado, eu sei que eu estou afundando, eu sei que existem pessoas afundando ao meu lado, eu sei que a minha família está afundando perto de mim, eu sei que a minha igreja está afundando, mas eu prefiro morrer do que admitir isso. E nós temos vivido uma sociedade de pessoas que são orgulhosas, da mesma forma que Jonas foi orgulhoso, de preferir morrer do que ver uma cidade inteira sendo abençoada. E aqueles homens queriam clamar a seus deuses. E a solução que Jonas encontra é: me lança no mar. Qual que é a solução que você tem encontrado para acabar com as tempestades que têm vindo na sua vida? E que muitas delas você sabe de que não são demônios, de que não são coisas do acaso, mas sim frutos de algo chamado desobediência. E Jonas experimentou isso. E quando Jonas é lançado no mar, Deus faz algo surpreendente. Quem diria que um peixe, como que Jonas poderia imaginar que um peixe iria chegar ali, iria engolir ele? Coitado daquele peixe, né? Tem que engolir um pecador daquele, né? Mas aquele peixe engoliu Jonas. Jonas ficou no ventre daquele peixe por 3 dias e 3 noites. E algo surpreendente acontece, que quando Jonas é lançado no mar, aqueles homens que agora há pouco tempo estavam clamando cada um a seu Deus. Imagina quantos deuses cada um ali acreditava, cada um a seu Deus.
E quando eles veem o mau testemunho de Jonas, o que eles fazem? Eles começaram a temer não mais a tempestade. Eles começaram a temer não mais as situações, mas eles começaram a temer ao Deus verdadeiro e único. E eles começaram a clamar a esse Deus. Até Jonas foi um pregador tão bem sucedido que até a desobediência dele converteu pessoas. E aqueles homens começaram a clamar ao Deus de Israel. Começaram a clamar ao Deus verdadeiro. Aqueles homens perceberam, olha, realmente tem uma coisa errada aqui. Realmente esse Deus é o Deus verdadeiro. Então, o mau testemunho de Jonas causou também transformação naqueles homens. E queridos, nós paramos mais ou menos por aqui mesmo. Nós entramos um pouquinho no capítulo 2, mas eu não vou entrar com você aqui no capítulo 2, porque eu vou iniciar a mensagem de domingo a partir do capítulo 2 de Jonas. Então você que é membro da PIB de Ibrejituba, leia Jonas 2, 3 e 4, que nós vamos pregar em cima desse texto. Você que irá nos visitar, eu creio que você, após mergulhar um pouquinho só, né? Foi só uma gotinha do que nós experimentamos no domingo, você vai querer vir no domingo e vai querer aprender um pouquinho mais. Então abra sua Bíblia lá em Jonas, leia capítulo 1, 2, 3 e 4, você vai mergulhar, você vai se apaixonar por essa palavra, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes. Então vale a pena viver uma vida de obediência, vale a pena. Então eu convido você, domingo, às 19h30, vem pra cá, vem aqui na igreja, vem aqui na PIB Ibrejituba, vem aqui experimentar um pouquinho do que Deus tem feito. Neste domingo, inclusive, nós faremos uma comemoração do Dia das Crianças. Vai ter até um pouquinho de barulho aqui, né? Porque a igreja não é muito grande, então as crianças vão brincar nos fundos da igreja e nós iremos estar no nosso culto. Então, traga também seu filho, traga sua criança e venha celebrar Jesus conosco domingo às 19h30 aqui na Primeira Igreja Batista em Ibrejituba. Que Deus te abençoe. Eu espero muito poder te dar um abraço no domingo. Espero muito estar com você. Você membro da PIB Ibrejituba, ei, acorda, levante-se domingo. Não deixe de vir na igreja. Olha o que Jonas aconteceu com Jonas, né? Primeiro Deus falou com ele, levante-se. Depois os ímpios falaram com ele, levante-se. Então agora estou falando com você, levante-se. Nós temos um bom grupo de irmãos que não tem vindo nos cultos. Então levante-se, domingo levante-se e venha conosco celebrar Jesus. Que Deus te abençoe e até domingo. Não deixe de participar não.